Com determinadas pessoas é impossível o diálogo. Polêmica pesada no futebol brasileiro. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, soltou uma direta pro Flamengo. E o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. É isso aí, tia Leila, é isso mesmo. E não parou por aí. Ainda ironizou chamando a diretoria rubro-negra de... Agora tem os terraflamistas. Tudo aconteceu durante uma entrevista exclusiva à GE.TV. A briga é em torno dos repasses da Libra, um bloco de negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi à justiça e tentou barrar a divisão das receitas. Quando se fala de liga, os direitos de transmissão são o primeiro ativo que você negocia. Então vamos lá, agora vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganhar dinheiro e o Flamengo perder, quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, uma liga importante no Brasil, claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em 2 assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Isso é um ponto importante. Você que está ouvindo o Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD, tem casos nossos pendentes há 1 ano lá. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extracampo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão. Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte para você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver liga se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa, mas se essa liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo, eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente, concorda com isso. Mas acabou levando uma resposta dura da presidente alviverde. E a gente sabe que nesse momento existe pelo menos uma guerra oral declarada entre Flamengo e Palmeiras. De um posicionamento de uma potência que é o Flamengo e um posicionamento do Palmeiras. Existe algum contato de bastidores entre as 2 diretorias? Ou o que vocês conversam é o que a gente tem visto nas entrevistas? Mariana, não há uma guerra entre o Palmeiras e o Flamengo. Em hipótese nenhuma. Há uma discordância do posicionamento do Flamengo, que não reconhece um contrato válido, um contrato que foi assinado pela gestão anterior, do presidente Rodolfo Landim. Então isso é inadmissível para mim e para nós, para todos os clubes da Libra, que inclusive o Flamengo faz parte da Libra, entende? Então ele está questionando um contrato que foi assinado pelo Landim, que foi apresentado ao Conselho Deliberativo do Flamengo e aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. O Flamengo recebeu a primeira parcela, não é, com relação à audiência da TV Globo no início do ano, e agora resolveu questionar e conseguiu essa liminar, mas nós estamos lutando para caçarmos essa liminar, porque isso não é possível. E como eu já dei uma declaração hoje, nós vamos buscar, o Palmeiras vai buscar
uma indenização de todos os prejuízos que o Flamengo está causando ao nosso clube. Existe alguma conversa direta entre presidente do Palmeiras e presidente do Flamengo? Não, não existe. Hoje Diálogo. não existe diálogo absolutamente nenhum. Olha, não é possível, com determinadas pessoas é impossível o diálogo. Eu quero deixar bem claro que a questão não é Constituição Flamengo, tá? Que eu reconheço que é um grande clube, que tem uma grande torcida. O problema é com a atual gestão. E eu acredito também que não existe clube maior, um clube não é maior que o outro. Ninguém é maior que o futebol brasileiro. Todos nós precisamos uns dos outros, não é? Ninguém joga sozinho, como eu falei anteriormente. Não é possível. Então, se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém, entende? Nós temos que botar os pés no chão. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Diga. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. E o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. E claro, a fala pegou fogo nas redes sociais. Torcedores do Flamengo se revoltaram, já os palmeirenses vibraram com a ironia da dirigente. Gente, que fixação é essa maluca dela com o Flamengo, né? A véia da lancha tá desesperada, agora chamando de terraplanistas, postando na rede dela a entrevista e tal. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, uma loucura. E eu vou dizer o seguinte, a mídia tem essa mania, né, de achar que tudo que uma dirigente mulher fala, tudo que ela fala vale mais do que os outros, né, de querer dar mais ibope pra mulher, essa coisa toda. Cara, eu acho que tanto mulher quanto homem podem falar besteira. E tá muito errada nessa história com relação ao Flamengo. E agora querendo utilizar essa questão do Flamengo ter pedido à ONU, que foi uma brincadeira, um marketing do Flamengo, a questão do Nação, e querendo falar isso, que eles se acham terraplanistas. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mas vive em função do Flamengo. Vive tanto em função do Flamengo que ela mesma, em 2015, falou que o Flamengo dava mais audiência. Ela ia sair do Palmeiras e ia pro Flamengo que dava mais audiência. E agora tem uma outra situação. Eles vivem tanto em função do Flamengo que pegaram o Richard Rios, até foi uma jogada boa, e agora pegaram o Felipe Tereza, né? O Flamengo rescindiu, o jogador teve atitudes ali de indisciplina, o Flamengo rescindiu, eu acho errado, era para multar e suspender. O Flamengo perde o jogador, mas qual o time que vai lá e pega o jogador? Quem que vive em função do Flamengo? É o Palmeiras de novo. Agora, nessa daí e na do Richard Rios, o Flamengo tá muito errado. O Flamengo se desfazer de jogador que pode valer muito dinheiro na frente, como já aconteceu com o Richard Rios. Oi, ô, terraflamistas, dá uma pisada no freio, calma, pisa fofo. Primeiro constrói o seu estádio, depois conversa com os outros clubes do Brasil. E a Leila Pereira perdeu completamente a linha, né? E desrespeitou o Flamengo mais uma vez. Dessa vez, o nível de desrespeito atingiu um patamar nunca antes visto. Ela cruzou uma linha no que diz respeito a essa condição, né? Existe a liturgia do cargo. Ela é presidente do Palmeiras e desrespeitou o Flamengo, desrespeitou o presidente do Flamengo, o BAP, uma declaração ridícula ao GE, né? Em que ela fala que existem terraflamistas, falando que os dirigentes do Flamengo, fazendo uma analogia ali com um negacionismo, né? Falando que existem terraflanistas, né, que eles acham que a Terra é plana, e terraflamistas, fazendo um trocadilho com o Flamengo, um trocadilho infame, né? Então, e depois ela fala que o Flamengo tem que baixar a bola. Como assim baixar a bola? É engraçado porque a Leila virou a paladina da moral e dos bons costumes no futebol brasileiro. Como se o Palmeiras não fizesse nada de errado, como se o Palmeiras não jogasse
num campo sintético, como se ela, isso foi amplamente divulgado, não tivesse colocado dinheiro no Vasco da Gama. Foi um empréstimo ao Vasco da Gama e, claramente, de acordo com os companheiros que cobrem o Palmeiras, existe ali uma intenção de comprar a SAF do Vasco num futuro, no médio prazo. Então, assim, sobre essas coisas, ela poderia falar, não platitudes, bobagens, né, no que diz respeito ao Flamengo, né? Porque se ela fala em respeito, em harmonização, ela não pode dar uma declaração dessas. Aliás, 2 declarações como estas. Repito, chamou de terraflamistas e pediu para baixar a bola. Baixar a bola no quê, exatamente? Né? O Flamengo está brigando pelo que é dele. E aí, mais uma vez, ela sugere uma virada de mesa quando fala, não, que o Flamengo jogue sozinho. Vamos lá. A Libra, eu vou explicar pela enésima vez, não organiza o Campeonato Brasileiro. Quem organiza o Campeonato Brasileiro é a CBF. A Libra não tem absolutamente nada a ver com a organização do Campeonato Brasileiro. A Libra é um bloco, tem o nome de liga, mas assim, não é uma liga de disputa de jogo, é um bloco para a negociação de direitos comerciais em conjunto, tá? Então, o que aconteceu aqui? A Leila ontem declarou guerra formal ao Flamengo quando fala que ia entrar na justiça contra o Flamengo. Como assim entrar na justiça contra o Flamengo? Se tem alguém que poderia fazer isso, né, se sentir lesado, e eu acho que perderia, é a Libra. Então, por que ela está assumindo a liderança desse processo? O que ela quer? Eu acho que a Leila tem aspirações políticas maiores. Acho, é uma opinião minha. Eu não estou informando isso, mas acredito que ela tenha. Até porque ela é muito próxima ao presidente da CBF, Samir Chaude. Até porque ela aprovou aquilo que desfavorece e prejudica o time que ela preside, quando a CBF, no sábado à noite, na calada da noite, muda o calendário do futebol brasileiro, colocando a disputa da Copa do Brasil lá para frente, lá em dezembro, lá depois do Campeonato Brasileiro. E dessa forma acaba com as semanas de folga ou de treinos que teriam Flamengo e Palmeiras. O Flamengo se posicionou do lado certo, ou seja, contra essa história, né? Até a informação foi dada em primeira mão aqui no canal. Já o Palmeiras não. Bate palma para isso. Você acha legal isso? Se fosse torcedor, você acharia legal essa história, né? E para começar, ela preside um clube time pro qual ela nem torce, né? A gente sabe disso. Ela não torce pro Palmeiras. Com conveniência, ela virou palmeirense, né? Ela, dona da Crefisa, né? Que patrocinava num primeiro momento a camisa do Palmeiras, depois vira presidente do clube. E claro que ela tem ambições políticas maiores. Quais são, eu não sei. Mas ela costuma andar junto com o poder, né? Era muito apegada ao presidente da CBF anterior, o Edinaldo Rodrigues, e agora é muito ligada ao presidente, ao mandatário atual, que é o Samir Chaude, né? Então eu acho que ela perdeu a linha, perdeu a razão. Já não tinha razão quando falou que ia processar o Flamengo. Mas quando você fala em terraflamistas e baixa a bola, ela cruzou uma linha. Ela cruzou uma linha que não é tênue. É uma linha bem definida entre a provocação e a falta de respeito. E acho que ela faltou com respeito com o Flamengo. Já é uma grande proteção ao Flamengo essa divisão que é feita semelhante à da Premier League. Já é uma proteção. Porque, repito, na NBA é igual. Você tem lá o pacote de 1 bilhão, você vai dividir igual para 20 times. Ah, mas o Flamengo tem mais torcida. Foda-se! Ele não joga sozinho. Ele não joga sozinho. Quer jogar sozinho? Então faz o seguinte, quarta-feira agora, o BAP joga Flamengo, vocês têm um elenco para 2 times, certo? Então joga Flamengo A contra o Flamengo B. No domingo, joga o Flamengo A contra o Sub-20 B. E o Flamengo B com o Sub-20 A. Na outra quarta-feira, joga o Flamengo contra o Sub-13. Faz o campeonato só de vocês, ué. Vocês não são bons? Vocês não se bastam? Vocês não se acham maioral? Faz o campeonato só com vocês.
Tomara que dê certo, gente. É preciso enquadrar o BAP. E o Flamengo sai com essa pecha de ser um time arrogante, prepotente. Não é. É esse senhor, o BAP, que tá tomando essa atitude. Mas será que ele tomou essa atitude sozinho, independente? Ele deve ter... Não, o grupo dele. São O grupo algumas dele. pessoas, né? Não, quando o Landim assinou na época esse acordo, ele já foi contra. Ele já foi contra. Mas ele tem que respeitar o que foi feito na época. Ele não era presidente. É a mesma coisa que amanhã ele faz um acordo, assina, o presidente da próxima gestão vai na justiça e derruba o que ele fez. Pô, o que é isso, gente? Joga sozinho. Mas por que Ô, Bato, vai lá na Globo, e tenta vender os jogos do Flamengo, o Campeonato Flamengo, Taça Rubro-Negro. Joga só entre... Ah, e o Volta Redonda. Bota o Volta Redonda também. No outro final de semana joga o Flamengo e Volta Redonda. Depois joga o Sub-20 do Volta Redonda, o Sub-13, jogam vocês, ué. Boa Vista. Vocês não querem... Vocês não entendem que é preciso... Que essa divisão tem que ser o mais próximo do equânime possível. Jogam em vocês. Vocês não se bastam? Jogam vocês. Cai fora, velho. Cai fora. Joga no Maracanã todo domingo à tarde. Cai fora. Vocês não se bastam? Vocês não se acham maioral, bam? Cai fora. E outra coisa, os outros clubes, têm que se unir. Vocês têm que ter vergonha na cara, porque o Flamengo está humilhando vocês todos. Humilhando. Vocês têm que ter uma vergonha na cara e montar uma liga e deixar o Flamengo de fora. Acaba o campeonato, não vai acabar, gente. O futebol brasileiro não vai acabar se o Flamengo estiver fora do campeonato brasileiro. Não vai acabar. Não vai acabar. Imagina um campeonato sem o Flamengo. Foda-se. Não vai ter o Flamengo. Agora o resto vai ter. O campeonato continua. O futebol continua andando numa boa aqui. É por isso que eu tenho orgulho da Leila Pereira. Sempre ela foi a primeira a peitar o Flamengo. Emitiu uma nota de repúdio por conta dessa patifaria. Aí os outros clubes veio na carruagem e também emitiram a nota. Agora o que tem que fazer? Não abaixar a cabeça. Não pode abaixar a cabeça de jeito nenhum. Igual o Sr. Mani disse aqui, cara. Tem que ter vergonha na cara. Tem que ter brilho na cara. Não deixe esses caras fazer do futebol brasileiro do jeito que eles querem. Foi assim a vida inteira, cara. Na década de 70, na década de 80... Nordeste só passava jogo do Flamengo por conta da Rede Globo. Só passava jogo... Por que vocês acham que o Flamengo tem a maior torcida terceirizada do país? Por que você acha? É por conta disso, meu amigo. É por conta disso. Lá na Bahia, Ceará, em todos os estados, não é só Nordeste, não. No Brasil inteiro, só passava jogo do Flamengo, cara. E é exatamente por isso que o Flamengo tem a maior torcida terceirizada do país. Aí agora, eles sentem no direito de querer ganhar mais que todo mundo. Foi beneficiado a vida inteira. Recebeu grana da Globo, estatal, era patrocinado pela Caixa, pela Petrobras, a vida inteira. E até agora, nos dias atuais, e ainda querem ficar por cima de todo mundo. Isso é uma falta de vergonha na cara, é falta de brilho na cara. Todos os clubes do Brasil têm que entrar com uma ação judicial, peitar o Flamengo, não deixar isso acontecer. O acordo já foi assinado. Isso é inaceitável, cara. É inaceitável. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, cara. Lá na Inglaterra, o time com mais torcida lá é o Manchester United. Tem mais torcida do que todos. E não ganha a metade do que o Flamengo ganha aqui, comparado aos outros clubes. É mais igualitário. Por quê? Porque entende que os outros clubes também tem que ter receita. Certo? Aí o Flamengo fica com 60% de receita, e aí o Fortaleza fica com 2%, cara. Isso é justo? Olha na minha cara, olha nos meus olhos. Isso é justo? Faça igual o Sr. Mani falou. Monta um campeonato só de vocês, ué. Vai lá jogar Flamengo, time A com Flamengo, time B, Flamengo versus Sub-20. Flamengo versus Sub-13, faz um campeonato só de vocês. Vocês não é o bambambam? Vocês não é o gostosão? E mais, essa troca de farpas reacende a rivalidade entre os clubes dentro e fora de campo. Mas e aí, galera? Será que Leila Pereira passou do ponto ou ela apenas falou o que muita gente pensa e não tem coragem de dizer? O Flamengo realmente precisa baixar a bola? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber de vocês.
Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todas as polêmicas do futebol brasileiro. Esse episódio mostra que no Brasil a bola rola dentro de campo, mas as maiores polêmicas continuam fora dele. Até o próximo vídeo, porque treta no futebol é o que não falta.